Boa noite a todos. Convido a fechar os vossos olhos por um instante, acalmar vossa respiração, para que o vosso batimento cardíaco desacelere e o seu metabolismo entre em sintonia com a espiritualidade amiga. Benfazeja, bem próspera, bem quista, que desde os primeiros segundos desse dia preparou o nosso encontro na noite de hoje, na certeza de que Deus Pai assim o quis, porque nada acontece se não for de sua diretriz, que uma folha seca cai da árvore, se assim Deus não o ordenar e não o desejar. Somos filhos do Pai que tudo sabe, que tudo conhece, que nos entende do âmago de nossa alma para o exterior, que sabe de nossas andanças desde nossa concepção e criação. Sabe que colocastes em nós, na nossa conjectura, a tua essência, o teu DNA. Somos fração do Criador. Somos a própria energia daquele que nos criou. Somos frações. Assim como um grão de areia não se faz um deserto, quando nos unimos, o deserto se abre. O Deus que habitas em cada um de nós é como um grão de areia. E quando nos unimos, contemplamos a beleza e a vida de Deus que habitas em nós. Saudamos o nosso Pai, o nosso Criador, porque em nós vem fazer morar. Rogamos em teu nome, ó Pai, brilhai a tua luz, para que as nossas iniquidades sejam então sufocadas. Brilhai, Senhor, a tua luz, para que então possamos reluzir a nossa própria, porque somos teu fragmento. Brilhai a tua luz, para que possamos respirar ares novos, uma oxigenação mais propícia para a nossa existência biológica e espiritual. Nos enchei de ternura e de teu amor, para que tudo aquilo que nós mesmos buscamos nos processos lapidatórios se cumpra, sem podermos e nem querermos questionarmos além de causa e efeito, porque sabemos, ó Pai, que é teu os desígnios e que o nosso amor que nos conecta a Ti, ao Criador, são laços fortes, forjados desde nossa criação. Eis que instaura a fé, que ninguém toca, ninguém vê, mas que todos sentimos na alma a Tua presença. Colocai tua mão em cada irmão que aqui está, em cada irmão enfermo, que aqueles eleitos que aqui estão amam em seu coração, que além do tempo e espaço, a tua energia o alcance. Obrigado, Senhor, por nos convidar a este banquete de amor da noite de hoje. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Consagrando no Cristo a ponte que nos liga ao Criador, dá-se aberto os estudos da noite de hoje, na oração singela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Pode acender a luz, por favor? Gratidão. Boa noite a todos. O frio espantou alguns. A vantagem de não ter um corpo é não sentir frio. Vamos abrir as perguntas
para melhor aproveitarmos o tempo que hoje será um pouco mais sério. Alguém gostaria de começar? Quem que é a Madre Francisca Cabrini? Que eu assisti o filme dela, foi uma grande mulher, uma grande lutadora pelos pobres. Ninguém fala sobre ela. Precisamos entender que quando nascemos, escolhemos por muito aquilo que vamos passar. E existem espíritos muito elevados, muito angelicais, que escolhem missões bem peculiares, missões que tangem o amor verdadeiro, o amor universal. E esses espíritos, eles não são espíritos notórios, porque existe uma grande diferença entre o espírito notório e o espírito bondoso de essência, de natureza. E as duas essências são necessárias para a vida biológica, mas a grande maioria dos espíritos que alçam a evolução mais ascendente é a sua invisibilidade. Então, não é um caso em específico, são muitos. Encarnados em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países, existem espíritos angelicais que, quiçá, conhecerás o nome, mas estão operando obras pequeninas, mudando condutas de irmãos que estavam na linha torpe da vida, auxiliando e buscando. A esses irmãos, a invisibilidade e a não notoriedade, ela é muito mais importante do que propriamente a obra. Mas não é porque se torna notório que se é santo, e nem ao contrário, se faz uma obra. E esta obra, por muito, ela é muito mais valorosa quando se é em silêncio. Então, em particular, em primícia, é uma escolha do espírito, a não notoriedade, a não vulpiosa informação. É que nos tempos de hoje, por causa da tecnologia, essas histórias são contadas e elas são multiplicadas muito rápido. Então temos, querendo ou não, uma certa notoriedade. Mas existem tantos anjos encarnados que mudam a vida pequenina das pessoas e que a essência desses espíritos são tão angelicais que vocês, encarnados, sequer percebem a presença deles no meio de vocês. Porque a vida é muito séria, a vida é muito brutal no que tange ao curto espaço de tempo. Porque se vocês pudessem mensurar o quão pequenina é uma vida biológica, o quão curto de espaço de tempo é berço, túmulo, perante a eternidade da alma, dariam tanto valor a cada dia estando encarnados, que esquecem de perceber anjos encarnados. Quiçá recordarão o nome deles quando eles cruzaram os vossos caminhos e os trouxeram para uma conduta reta. Então, no caso da nossa irmã, seria a invisibilidade. Escolha por ela. Ela foi até canonizada nos Estados Unidos. Mas a invisibilidade seria a escolha dela. Por isso que não temos como Madre Teresa de Calcutá, como outras tantas expoentes que vieram com a missão da notoriedade. Então temos muitos. Se formos falar em particular, não teríamos dado a mesma importância para as outras, que são tantas, inclusive nesta cidade, nesta região. Então, é individualizar o processo de um ou outro, mas quando temos a questão da notoriedade, aí temos Chico Xavier veio para ser notório, Divaldo veio para ser notório, porque quando você se torna notório, você deixa um legado. Mas isso foi uma missão árdua, porque ser notório é se colocar sobre um telhado e vão jogar pedras. Vai ter que ser resiliente, resistente, suficiente para suportar todos os ataques. Este é o ônus da notoriedade, mas é necessário. Mas a grande maioria dos nossos irmãos angelicais não nascem
para serem notórios. A mídia os floreia, a mídia os coloca em notoriedade, muitas vezes depois da obra posta, depois do desencarne, não em obra, porque em obra há muitos ataques, tirando alguns expoentes, mas a grande maioria em obra não são nem reconhecidos. Acaba sendo calunizado depois da morte, não em vida. Então, repito, a obra ela é feita em silêncio, ela é a obra de muitos irmãos angelicais. Adentrar neste assunto sobre irmãos angelicais, precisaríamos ficar algumas horas para mostrar a vocês, para poder antever os vossos olhos de quantos anjos já cruzaram os vossos caminhos. Às vezes, eles aparecem do nada, num bar, num restaurante, numa viagem, na sua vida atravessam, te tocam, te colocam a pensar e te fazem mudar. Mas a mudança é íntima, de dentro para fora. Okay? Não há particularidade, mesmo porque não seria a ideia da nossa irmã. Quem puder assistir esse filme é fantástico, chama Cabrinho. Pode assistir. Obra, digamos assim, tudo que foi dito e explicado aconteceu de fato, é um fato, mas não seria o desejo da irmã. Não era a notoriedade o desejo dela. E quando viemos com as missões e as cumprimos, nos tornamos felizes para nós mesmos. Se pudermos deixar legado, ótimo, mas o legado que mais nos importa é as pessoas que tocamos em vida. É muito interessante uma frase que vou narrar a vocês. Cada pessoa que cruzar os vossos caminhos e vocês forem fonte de luz em determinado momento de tristeza de alguém, existe ali nascido um sentimento chamado gratidão. Se vocês soubessem que esse sentimento de gratidão de uma pessoa para contigo, ele será capaz de mudar o seu destino, vocês os praticariam com muito mais fervor. Porque cada mão que você estende hoje é uma mão que estará exposta a você quando você precisar. Invariavelmente, do encarnado ser recíproco ou não, o bem que você faz é o seu advogado no dia de amanhã. Lembrem-se disso. Acordem para fazer o bem. Durmam para fazer o bem. Então estarão agrupando muitos advogados para as suas causas íntimas no dedilhar de suas vidas, não apenas desta, mas das demais que virão, certamente. Façam bem, sempre. Ok? Sim. O livro de hoje é a respeito assim, da procura pelo ente querido que já se foi. Notícias. Eu sempre tive, assim, na minha cabeça, eu perdi pessoas muito queridas, como acho que todos aqui. Mas eu sempre achei que se eu ficasse, que a gente se preocupa como que está, se está bem, principalmente em casos assim, de suicídio, né? Que a gente tem muita preocupação. Mas eu sempre achei que se eu ficasse procurando, eu estaria trabalhando. Então eu nunca, sempre fiz as orações, sempre pedi por. Mas depois de 40 anos, a notícia veio para mim sem mesmo eu ter ido atrás, né? Através de pessoas assim, que trabalhavam no centro espírita e elas vieram trazer notícia para mim. Então, a pergunta é, até que ponto eu posso procurar saber notícia das pessoas que já partiram? Até que ponto eu vou atrapalhar? Quando que eu não atrapalho? Quando que eu atrapalho? Porque eu sempre tive a impressão que se eu fosse atrás eu ia atrapalhar. Dá a impressão assim que você está exigindo uma coisa que ela não vai poder te dar, te retornar. Entendeu? Então a minha pergunta é essa. É muito interessante a sua pergunta, porque é o que assola a grande maioria dos nossos irmãos encarnados, é o questionamento da morte. O que há depois da morte?
Para explicarmos e iniciarmos este diálogo, é preciso entendermos a história e a cultura da humanidade. É preciso entender que até o século IV, todas as religiões, basicamente crenças do planeta Terra, aceitavam a vida após a morte. Começa no povo hebreu, com um certo cerceamento, e como o povo hebreu dá origem depois à maior religião conhecida pelo planeta, que é o católico, traz o fechamento da conversa com os mortos, esse diálogo mais abrangente, essa verdade da vida eterna. Cerceia-se por escrituras na constituição da Bíblia no século IV, fechando-se as portas para a pós-morte. Então, do século IV até hoje, foram muitos e muitos séculos que nós, espíritos, nascemos sobre a ideia de que a morte era o término e que deveríamos aguardar após a morte o retorno do Messias, ou a vinda do Messias, dependendo das crenças religiosas, para sermos eleitos ou não, delegando uma existência berço-túmulo, sendo a única oportunidade de um espírito ser bom ou não. Vejamos nós, que às vezes em uma determinada idade, já vivenciados, experimentados tantas oportunidades, nos arrependemos de tantos atos que cometemos. Seria então capaz, nós mesmos em nossa jornada, sermos crentes de que seríamos escolhidos por Jesus? Ante tantos outros que fizeram tantas obras e às vezes tão pequeninos nós se fizemos. Então, cerceou-se a ideia inata de que uma única existência seria capaz de nos delegar se éramos bons ou maus. Isso se passaram 17 séculos. É muito tempo sobre esta ideia inata, ao qual a vida após a morte é apenas um adormecer ao aguardar o retorno do Messias. E no século XIX para cá, inicia-se essa grande transformação ideológica, doutrinária, trazendo e rememorando aquilo que já vivemos, mas a longínquos 1600, 1700 anos, que é a ideia aberta da vida após a morte e sermos nós responsabilizados pelos atos que cometemos após a morte e nos berços futuros. Então inicia essa grande mudança, que nem é uma novidade, é apenas a releitura daquilo que vivíamos antes da igreja fechar a mente para a vida após a morte, para as duas dimensões. Então, estamos relendo o que já vivemos a longo prazo. Então, é muito comum acreditarmos que quando algum ente querido desencarna, ele está esperando, porque é aquilo que a cultura religiosa nos inseriu, que está esperando adormecendo. Então, se ele adormece, por que não posso acordá-lo? Por que não posso orar? Por que não posso ter com ele? Com o desbravar da doutrina espírita, as comunicações entre as duas dimensões se fez muito fácil, por intermédio muito nesta pátria de Chico Xavier, que fez das psicografias daqueles que partiram um hábito de sua casa, levando acalento aos corações. Mas, se mensurarmos o que Chico fez pelo Espiritismo, com as suas psicografias, trazendo a luz da vida eterna para as mães, não foi só afagar os corações maternos, mas dar a certeza para quase uma pátria inteira de que a vida após a morte existe sim, e difere dos dogmas e das cerceaduras que haja uma religião imposta sobre os irmãos encarnados. Ele abriu com as psicografias. Chico ao tempo de Chico. No entanto, que é muito raro no hoje em dia, médiuns com tamanha facilidade de comunicação psicofônica ou psicográfica com os nossos irmãos desencarnados, para trazer como Chico trazia, porque com a fé e a certeza da vida após a morte, traz a responsabilidade cognitiva do irmão encarnado de crer como você crê. Porque se alguém desencarnou e a vida do lado de lá e há trabalho incessante, porque eu hei de incomodar aquele que amo no trabalho dele? Se quando estávamos comungando uma vida biológica, a tua vida não a incomodava quando ele trilhava a sua jornada, porque agora hei de incomodar? Porque a vida de lá também é dinâmica e a vida de lá também continua. Então essa certeza de que quando queremos bem e quando amamos alguém, permitimos que todos andem, que todos progridam. É quando somos mães e pais e temos a nossa prole, temos os nossos filhos, queremos que todos prosperem, absolutamente todos.
quando estão embaixo de nossas asas? Por que não queríamos o mesmo quando um ou outro estiver na pátria espiritual? O desejo de progresso que temos quando temos o contato carnal deve ser o mesmo quando perdemos o contato carnal e só ficam os elos espirituais. Porque se imaginarmos que os nossos entes queridos estão em dor e sofrimento, ao quanto às vezes eles podem estar passeando em passos largos para a sua jornada, em nossa mente, dentro da tristeza e do nosso luto, imaginamos inúmeras ocasiões imantadas e emanadas por espíritos obsessores que nos levam a acreditar que os nossos entes estão em sofrimento e detúrpio, ao qual o plano espiritual é apenas um reflexo do que estávamos em vida. A crença de que a alma precisa prosperar, seja em qual dimensão for, é a nova jornada do Espiritismo. Não é mais trazer as comunicações além túmulos apenas para alimentar a vossa saudade, ou lhes dar esperança de que tudo está bem. É guardar na certeza de vossa alma por elos sentimentais de amor verdadeiro, sentir que aquele que tu amas está bem e que a vida prossegue seguindo os rumos e os desígnios do Pai. Esta certeza, sem ver, sem sentir, sem ler, sem tocar, chama-se fé. A fé de que Deus tem um propósito digno e edificante para cada alma, indifere se ela está num corpo ou não. Quando tivermos este clivo de fé, o luto nunca deixará de existir, mas ele não será mais um luto, será um conjunto de saudades das lembranças de felicidade, na certeza de que todos iremos nos encontrar. Este amadurecimento racional, porque isso não se trata de estudo e nem de capacitação cognitiva, se trata de amadurecimento racional, como 1 mais 1 é 2, o meu corpo ora é corpo, mas é uma alma, e a alma que se foi é a alma, carne é carne, espírito é espírito. Quando tivermos a certeza do nosso crivo e a nossa fé for inabalável e inatingível, na certeza de que carne é carne, espírito é espírito e que a vida é eterna, entenderemos como vós entendeis. Mas, mesmo que entenda o encarnado, o espírito pode mandar informações, pode fazer psicografia, pode mandar uma mensagem ou não, mas não se trata do avanço da humanidade. O avanço da humanidade, como espíritos que somos, é termos a fé em Deus, inabalável, inatingível, mesmo que a separação biológica nos jogue em precipícios profundos. Temos a certeza de que lá Deus também nos ama e que Ele tem um propósito para cada um de nós. Carne é carne, espírito é espírito. Essa racionalização, ela está apenas engatinhando. Seremos, sim, um mundo onde esta certeza de que os dois planos coexistem e existem para aprimorarmos-nos mutuamente, tanto na parte espiritual quanto na pátria biológica, para podermos sermos espíritos melhores, pelo amor ou pela dor. Falando toda essa narrativa é para mostrar a vós a importância da racionalidade, trazermos no cerne a semente da fé, de que tudo está no desígnio maior de Deus, nosso Pai, e que a vida segue, do lado de cá e do lado de lá. Resumindo e trazendo oblíquos para que vós podeis entender, se um espírito encarnado lastimas demasiadamente em excesso a partida do amado, este sentimento não é saudável. Então aquilo que vós prosperais, acreditais que seja um sentimento de saudade, está sendo um tumor dilacerante para o espírito que partiu. A dor, o choro, a lamentação, a tristeza, a entristece quem está do lado de lá. Mesmo que a alma que partiu seja boníssima, seja elevada e progressista, ela encontrará os laços de dor e de tristeza que o encarnado o enjaula e o aprisiona. Então, em verdade, os laços, por muitas vezes demasiados dos nossos irmãos encarnados, são verdadeiros tumores para o processo das almas que deixaram o corpo, os aprisionando. E dependendo do grau de dor e sofrimento, o desencarnado acaba se tornando um obsessor do próprio encarnado,
fazendo prejuízo para as duas almas, ao qual poderiam ter a possibilidade do progresso, encontram-se em letargia e estagnação por causa de saudade, por causa de luto eterno, ao qual combate-se com a racionalidade, buscando em Jesus. Carne é carne, espírito é espírito. Do pó viemos, ao pó retornamos, porém o espírito vive eternamente. Guardai esta informação. Os laços que separam os corpos são doídos, porque existe dor, existe saudade, existe o apego, existe o costume e a rotina criado por muitos anos. Isso não se desconstrói e não se desconstruirá, mas isso é apenas um capítulo de um livro, que quando terminado e todas as almas estiverem no plano espiritual, onde espírito é espírito, poderão reunir-se novamente e prosperarem novas oportunidades de ser reencarnados. Não é o esquecimento, porque é muito casual que quando passa-se os longos anos da vida corpórea com a separação biológica, o esquecimento dos costumes e dos jeitos daquele que se foi, até mesmo o semblante e a fisionomia vai se apagando da nossa mente. Isso não é a perda ou o esquecimento. Isto é apenas o remanejo psicológico para que tenhais a certeza de que o espírito que partiu está trilhando o caminho bom. E você está trilhando o seu caminho. Anos prosperando. Por isso que vai se desconstruindo com o tempo, as lembranças vão ficando mais escassas, vão tendo interrupções maiores de saudade, de luto. Essa distância do luto é o espírito que já está melhorando. Porque quando o espírito melhora, a vida segue. Há muitos irmãos encarnados que choram a partida de outros irmãos há décadas e décadas. E quando me perguntam, como está meu pai, meu avô, meu tio, meu ente querido? Por muito olhamos ao lado e está encarnado nos mesmos braços, na mesma família, porque esta é a vida. A beleza da vida é poder entrar e sair dela quantas forem necessárias. E por muito fazemos isso dentro do mesmo seio familiar, sobre o mesmo sobrenome, ou conjugamos nova família sobre os mesmos laços familiares. Então vejo hoje muitas mães chorando por perderem os seus filhos joviais, e os filhos já retornaram ao seu seio, e elas continuam amando e tendo para perto de si, voltam como seus netos, como seus bisnetos. Esta é a beleza da vida. Guardai isso no coração, guardai a fé de que tudo tem um desígnio, e que essa roupagem biológica que vós vestis é tão pequena, é tão minúscula, que se vós viveis 100 anos, não seria nada além de um piscar de vossos cílios perante a eternidade de vossa vida. Nascer e morrer com 100 anos é o mesmo que piscar os cílios perante a eternidade de vossa jornada. Se isso é tão rápido e é tão passageiro, se torna valoroso estar aí. Aproveitem os amores e os dessabores. Aproveitem as pessoas difíceis que comungam a sua jornada, aprendendo-a, respeitando, tolerando e, se possível, amando, para que possas vós progredir como espírito. Porque uma jornada é um piscar de cílios. Lutai para chegar aos 12 anos. Quando chega, buscai os 18. Quando chega, buscai os 30. Quando estás nos 30, lembrais que os 18 era tão bom. Piscais, estais nos 40. Quando percebes, estais nos 50. E lastimas as perdas que teve oportunidade em outrora e não tem mais. Quando chega aos 60, o corpo já está quebrantado. Já apresenta os primeiros defeitos biológicos, que é o excesso da gravidade sobre a matéria. Porque matéria é matéria. Espírito é espírito. Aos 70, vastas dificuldades. Aos 80, já suspira. Pai, já fiz, se quiser me levar, tudo bem. Aos 90, se assim a sua biologia e o seu cromossoma estiver escrito que terás lucidez, aguardará sereno o momento da partida. Se no seu cromossoma estiver escrito que terás a loucura,
perderás a lucidez, mas o corpo é corpo, espírito é espírito. Fecha os olhos. Bem-vindo à vida, porque a vida verdadeira não é essa. Esta é apenas um capítulo de muitos e muitos e muitos, para todos. Okay? Vamos aqui e a gente sabe. Sim? Boa noite. Sabemos que os espíritos bons, eles utilizam a energia do amor, da caridade, da graça divina para ajudar, curar, para tornar as coisas melhores. Todos os espíritos verdadeiros, malfazejos, utilizam a sua energia, dão um estilo à energia para provocar autoridades, percepções, preocupações e outras coisas que afligem o corpo físico e muitas vezes o corpo mental da pessoa. Vamos explicar primeiro o que é energia. Porque a energia ela não é do amor ou do ódio. A energia é uma só. A energia ela é do planeta. Ela não tem nada a ver com o espírito. É o magnetismo da Terra. Cada planeta tem a sua energia e ela é particular do planeta. Então a Terra tem a sua energia. Para que vocês possam entender e visualizar essa energia, nos dois hemisférios do planeta existem as polaridades, a norte e a sul. Toda a energia magnética da Terra, ela flui do núcleo da Terra, sai e circunda a Terra. E ela faz isso formando o que conheces vós como camada de ozônio. A emancipação da camada de ozônio é o magnetismo da Terra, o núcleo da Terra, se expandindo e criando um magnetismo terreno, que faz deste planeta uma particularidade para nos hospedar. A energia que os espíritos se valem são as energias do planeta que ele hospeda. Então o magnetismo da Terra ele está palpável a tudo e a todos. Quando o espírito bom se vale de energia para ajudar, ele pega a energia do planeta e aplica. Quando o espírito mau quer fazer o que ele deseja, ele pega a energia do planeta e aplica. O que difere o espírito bom e o mal é a finalidade do uso da energia. Nem todos os espíritos são bons e nem todos são maus. Existem espíritos levianos, espíritos ascendentes, espíritos angelicais, espíritos caídos. Existem um vasto leque de nível moral de cada espírito. Mas o magnetismo, a forma que se manipula as energias é a mesma para todos. No céu ou no inferno, é a mesma energia. Adentrou no planeta, a energia que pode ser usada é o magnetismo da Terra. Com a finalidade que tens em seu coração, você pratica a tua ação. Se és um espírito leviano, usará o magnetismo para a leviandade. Se és um espírito bom, usará o magnetismo para a bondade. Se o magnetismo e as energias são propícias do planeta e não dos espíritos, porque o espírito tem uma única energia, energia divina. Nós somos criados em concepção, uma esfera de outro planeta, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos uma esfera e essa energia é divina. Quando adentramos num planeta, somos revestidos do magnetismo do planeta para termos o que chamamos de perispírito, uma cópia do reino nominal para portarmos e agirmos segundo as diretrizes e ordens deste planeta. Esta energia é magnética e ela é moldável, ela é transformada. Assim temos perispíritos de homens, mulheres, répteis, animais, dragões, aves, o que quiser. O perispírito do reino nominal ele é volátil, ele pode ser moldado segundo as características e personalidades do espírito. Isso é uma particularidade. Até isso é magnetismo. O magnetismo ele é da Terra e é o mesmo que se usa para fazer o bem e para fazer o mal. Qual que é a diferença da magia branca e da magia negra? Aquele que o opera. Se quem opera a magia está com seu coração límpido, ele vai fazer uma magia límpida. Se o coração daquele que opera a magia está negro, ele fará então uma magia negra. Mas a energia, o magnetismo é o mesmo, pois ele é oriundo do planeta. Então, o que estás no teu coração é aquilo que reverbera, é aquilo que você vai se usar. Mas a forma que nos valemos é do magnetismo do planeta.
Por isso que quando estamos encarnados, usamos muito a natureza para captar o magnetismo, porque ela é o maior expoente desse magnetismo da Terra. Outro, os animais. Se valem em alguns espíritos levianos o sacrifício de animais para que usai aquela energia vital do reino animal, que é magnetismo perispiritual do animal, para fazer um fortificante, um tonificante para uma alma executada em um ato de malfeitor. Então, usa-se a mesma energia. E por se usar a mesma energia, a energia ela não é contaminada. A energia do planeta é límpida. O que é contaminado é o nosso coração. Pegamos a energia do planeta, passamos em nosso coração e emanamos. O que sai é aquilo que está no nosso coração. Assim sendo, quando Jesus nos ensina, conheces a verdadeira árvore pelos frutos que ela dá, conhece um bom espírito, não pelo seu semblante, mas pelo aquilo que ele faz. Não pela energia que ele manipula, porque é a mesma, mas pela força, pelo coração que ele coloca em suas ações. Conhece-se um verdadeiro amigo, não é porque ele te jura lealdade, é porque no momento que ele deveria prestar lealdade, ele foi leal. Entende? Então, a energia é a mesma. Não podemos criarmos uma mesa perispiritual neste momento se não usarmos o magnetismo da Terra, porque essa mesa será terrena. Simples assim. É uma teoria que existe o céu e o inferno. Nunca existiu. É apenas uma mitologia, e eu falo que é uma mitologia necessária. Necessária. Assim como um Deus punitivo foi necessário para o Antigo Testamento, foi o Deus punitivo que nos trouxe até aqui. Se vocês pararem para entender esta frase que narro, verás que o próprio processo da história da humanidade nos mostra que, se não fosse um Deus punitivo, teríamos vivido em guerra eterna. Então, a ideia de um Deus punitivo, ela foi necessária e ela ainda é. Por isso que existem muitas religiões, muito mais as protestantes, que pregam um Deus punitivo, para falar com irmãos encarnados que só entenderão um Deus punitivo para conter as suas ímpias. Olha, se você matar, Deus vai te punir. Se você crer que Deus vai te punir, se você matar, você não mata. Então é necessária a ideia de um Deus punitivo ainda. Ainda assim é aceito a lei do talião, olho por olho e dente por dente, para alguns espíritos. Mas o futuro evolutivo da raça humana na Terra é a certeza de um Deus de amor e a fé inabalável e inatingível. A fé de que Deus tem propósitos íntimos e singelos com cada um de nós, sejais ele por amor ou pela dor, mas nós iremos alçar. Ponto. Essa certeza é necessária para dedilharmos a nossa jornada da melhor forma possível. Céu e inferno é uma mitologia. E já me perguntaram muitas vezes, existe céu e inferno? Eu digo a vocês, existe. Mas não se trata de um espaço geográfico. Não se trata de um local determinado na crosta, nem no excelsus. Se trata de um padrão mental. Porque durante o seu dia, das 7 da manhã até as 10 da noite, você vive em céu e inferno. O estado de céu e inferno, ele é um estado da mente. Um dia você vive ou no céu ou no inferno, e várias vezes você vive isso oscilando muito. Ou você vive vários dias no céu, aí vem o inferno, vive vários dias no inferno. É um estado da mente. É onde você coloca a tua alma, os teus pensamentos. Este é o verdadeiro céu e o verdadeiro inferno. Ah, como eu saio disso? Percebes que está no inferno, olha para o lado, tem uma escada. Ah, mas tem que ser de escada? Tem, vai lá e sobe. Porque às vezes você é preguiçoso, tem um elevador. Aí demora para vir o elevador. O elevador só vem nos canais mais baixos. Então às vezes você tem que ir muito baixo para ter uma escada rolante. Gruda a cordinha e sobe. A mente oscilou, está em depreciação de si mesmo, está em negatividade, está em negacionismo, buscar a corda e sobe. Saia dessa energia com racionalidade.
Eu não quero esse pensamento, eu não quero esse pensamento não é meu, e você vai combatendo aonde é a tua fragilidade. A fragilidade dos nossos irmãos encarnados está na mente. Se deixares tua mente aberta, os espíritos levianos te roubarão a paz. Te deixarão mais no inferno do que nos céus. Ok? Entenderam sobre magnetismo, sobre energia? É a mesma. A mesma energia usada no voduísmo é usada na Umbanda. A mesma energia usada no Candomblé é usada aqui nessa casa. Porque é a mesma energia. É a energia do planeta. E o filtro da energia do planeta é a natureza. Queremos renovar as nossas energias, buscar energias novas, cachoeira, mata, contato direto com a natureza. Aí trocamos as energias. Ah, quem aqui já foi para a praia? Correto? Chega, toma um banho de mar, tira uma tonelada. A tua mente fica límpida. Você fica por segundos sem pensar nos seus problemas. Aquilo é uma renovação. Aquilo é um banho de alma. Você pisou no asfalto, atravessou a rua, alguém te buzinou, já era. Você já contaminou o circuito novamente. Entendeu? Por isso que as grandes massas de terreiros, de religiões de matrizes africanas, elas estão no litoral. Correto? Porque é mais fácil para os espíritos rejuvenescerem e trocarem as suas energias com a natureza. Vão, tomam um banho de mar, já se renovam. Prestai atenção. Não é apenas por causa do descobrimento, do desbravar do Brasil colônia, que começou pelo litoral. É uma questão energética. É um cinturão energético no litoral do Brasil, ao qual a costa é muito farta e ampla para que esses espíritos possam trocar essas energias. Ok? Vamos fazer assim e já encerramos. O que trata-se a Umbanda de direita são os espíritos brasileiros. Se você pegar a Umbanda como religião e buscar os espíritos que comprazes e confrás a Umbanda, você vai encontrar o marinheiro. O marinheiro era aquele espírito que pegava os escravos na costa da África e trazia para o Brasil. Só que ele tinha compaixão, ou não, mas quando tinha compaixão era um bom marinheiro. Quando não tinha compaixão não era um bom marinheiro. Quando os escravos adoeciam, ele tinha os medicamentos, ele tinha a forma de ajudar os escravos. Então ele ajudou muitos escravos adoentados, assim como muitos europeus nessa travessia de meses para chegar no Brasil. Então essa personificação veio ter um crivo na Umbanda. E assim todos os outros segmentos, o boiadeiro é do Brasil, da época do gado, e todas as outras personalidades que fizeram parte do Brasil escravatório fazem parte da Umbanda. É como se o término da escravidão em 1888 desse origem a essas personalidades que tanto ajudaram os escravos desde o descobrimento até aqui. E então, em 1908, olha que interessante, 1888 e 1908, funda-se a Umbanda com as personagens da escravidão. Então isso é a Umbanda de direita. A Umbanda de esquerda é aquilo que importamos do continente africano, que é a origem dos escravos, as crenças dos escravos, juntando-se com aqueles que ajudaram os escravos. Traz-se à esquerda Pombagira e Exu, os guardiões das matrizes africanas, dos orixás. Então agrega-se do extracontinente aquilo que não é oriundo do Brasil. Umbanda de direita, personificações dos espíritos que ajudaram no processo, auxiliando os escravos no processo do Brasil. À esquerda, aquilo que importamos do continente das matrizes africanas, que é a Pombagira e o Exu. É essa a diferença. Basicamente é isso. Entendeu? Cultura. E todas essas personalidades auxiliaram, em determinado momento, os escravos. Lembram quando eu disse a vocês, na primeira pergunta, que anjos nascem? Anjos nasceram como marinheiros.
como boiadeiros, com todas as personificações da Umbanda. Não quero delegar uma ou outra. Quem mais cuidou dos escravos na questão de saúde? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar essa. É uma personalidade da Umbanda. Alguém, quando ele fica velho, ele fica experiente, correto? Um preto velho, o que ele faz? Muita bagagem, muita experiência. Quem que tinha bagagem para curar as doenças? Aquele que tinha mais idade. Então, dentro dos escravos, o preto velho tinha mais conhecimento para curar as doenças. Entendeu? Dentro das senzalas do Brasil, aquele que tinha mais experiência era que cuidava das enfermidades dos outros, porque ele era mais experiente. Um preto velho. Então, esta personalidade, essas figuras que foram anjos que nasceram em todos os território nacional na época da escravidão, vieram a ser a Umbanda. É como se o Brasil referendasse e agradecesse esses espíritos. Por que a Umbanda é muito forte no Brasil? Porque somos um país de colonização escrava. Nós que aqui estávamos lá, do descobrimento do Brasil para cá. Ou éramos o senhor de escravos, ou éramos os escravos. E se éramos os escravos e fomos socorridos por este marinheiro, o índio, o preto velho e todas as personalidades, quando estamos encarnados e entramos num terreiro, escutamos os atabaques, escutamos as músicas que nos remetem às vidas passadas, vamos lembrar das nossas vidas passadas. Isso nos traz saudosismo, isso traz leveza e alegria. E agradecemos a essas personalidades que nos socorreram lá atrás. Nós somos o que vivemos. Assim como pessoas entram num terreiro, saem de lá correndo. Esses que entram no terreiro e saem correndo, o que eles fizeram? Esse era o senhor de escravos. Quando tinha um atabaque, sabia que a vida ia entortar, porque também fora usado a magia africana para vingar-se pelos senhores de escravos. Okay? Então aí temos uma batalha na própria história do Brasil colônia, e esse Brasil de escravidão, a batalha entre o senhor, que o chicoteava, com o escravo que o fazia magia. Fazia. Falando sobre magia, dentro de um terreiro, pode-se fazer a magia branca como a magia negra. Exato. Da onde, dentro de um terreiro de Umbanda, sai a magia branca ou a magia negra? Vamos ver se você consegue me responder. Quem define num terreiro se é magia branca ou magia negra? De quem? De quem vai fazer o mantra. Do médium. Os espíritos se afinam com o coração do médium. Certo? Por isso que é muito frisado e muito repercutido e muito ensinado por nós, espíritos desta casa, de que de graça recebeu, de graça se dá. Nenhum consulente aqui paga nada. Nenhum consulente aqui doa nada e não é obrigado a nada. Quem mantém as despesas dessa casa é de responsabilidade dos trabalhadores. Você quer ser um trabalhador da casa? Ok, custa R$50 por mês. Então você paga para trabalhar aqui, para que mantenha as estruturas da casa. Quando a conta não fecha, vendemos pão de queijo, fazemos pizza, fazemos alguma coisa assim, e ofertamos como um comércio de algo que vocês vão ter frutos. Ponto. Saiu do reduto espiritual para o reduto financeiro é o coração índole do médium. O que difere a magia de um terreiro é o coração do médium, porque é o coração do médium que sustenta os espíritos daquela casa. Se o médium tem interesses escusos, os espíritos que andam com ele também terão. É simples assim. É lei de afinidade e sintonia. Quem define se um terreiro é feito magia branca ou magia negra é o coração do médium. Como o coração do médium se afina com outros que frequentam, isso vai se somando, somatizando, e chega nos casos que temos vastos por aí. De graça recebeu, de graça oferta. Nada, absolutamente nem um centavo.
Nada. Nem para oferenda, nem para ser atendido, nem para nada. Porque se de graça a mediunidade te visitas, de graça ela deve ser ofertada. Vós que tens a mediunidade, ofertai como servo. Servo. Nada mais. Temos um lema muito importante que ensinei ao Douglas no começo de tudo. Você está aqui para servir e não para ser visto. Então, dificilmente vocês veem o Douglas em qualquer churrasco, em qualquer confraternização, em qualquer festividade. Dificilmente vocês vão, muito raramente vocês vão encontrar o Douglas em qualquer campo da casa, fora dos trabalhos mediúnicos dele. Está para servir e não para ser visto. Quando o médium entender este propósito, ele se torna um expoente. Se ele não entender esse propósito, se perder na jornada por causa das questões financeiras, aí nós temos um outro problema. Repito a vocês, e já disse a vocês e guardai. Sabe qual que é a melhor característica de um médium? Lembram desse estudo? Quando ele tem dinheiro para pagar o desodorante dele. Porque se ele trabalha para pagar o desodorante dele, significa que ele tem a vida independente dele. Porque se ele confundir a vida financeira dele com a vida religiosa, ele já está cavando para si um sepulcro. Todos os médios vêm, minha vida financeira está acabada, eu preciso, afasta, resolve a vida financeira e retorna. Mas eu vou ficar longe do espírito. É preferível do que você confundir as coisas. Se lá fora você não consegue manter a sua vida financeira equilibrada, encontrarás fartura no reduto religioso. E é o maior precipício ao qual o médium pode adentrar. É confundir o que é espírito e o que é carne. Espírito é espírito, carne é carne. Espírito não precisa de dinheiro. Nada, nem um centavo. Não precisamos. A casa precisa. Então, se a casa precisa, quem trabalha aqui que banca? É os trabalhadores. Entendeu? Essa é a dinâmica. Sim. E tem a diferença de viver pela fé e viver da fé. Sim. As pessoas dizem que o médium, que ele monta o seu próprio trabalho, começa a cobrar, aos poucos ele vai sendo deixado de lado e entra o animismo, que vive da fé. Ou seja, ele vive da fé dele pela fé dos outros. Certo? Só que é uma verdade isso, que os espíritos vão se afastando cada vez mais e ele acaba dentro do animismo, da solidão, reclusa dele, que tudo aquilo que ele faz, querendo dinheiro ou qualquer outra coisa, em si, é retirado dele aos poucos. Depende muito do coração do médium. Não é uma certeza. Porque temos médiums bons, de coração bom, só que não gostam de trabalhar financeiramente. E eles se valem muitas vezes do religioso para falar, mas eu me dou, eu me entrego quase o meu dia inteiro, então eu preciso ter pelo menos o necessário. Aí ele coloca a despesa do centro como o desodorante dele. Esse é o maior erro, colocar a despesa do centro, as suas custas para vir e servir no propósito edificante. Então, não é uma máxima. Há muitos médiuns que se desenvolvem, vão para o terreiro, cobram e desencarnam tranquilamente. O que acontece é que, se ele não fez bom uso nessa vida, na outra vida a mediunidade não o visita. É cerceada de tal tamanho que ele pode virar a se tornar ateu. Tão fechado que se torna a questão da sua fé, da sua crença, para que ele não erre na outra vida. Então, é muito comum isso. Não é porque você ganhou, você vai perder. Não é uma máxima. Porque há muitos médiuns que, apesar de cobrarem, fazem muito bem e fazem ajuda ao próximo. Mas ele se endivida muito desnecessariamente. É como a teoria do tesouro da terra e do tesouro do céu. Se você junta tesouros na terra, quando você desencarnar, você já juntou tua herança. Você já recebeu em vida. Se você junta tesouros no céu, quando você desencarnar, tua herança está todinha lá. O médium que cobra, ele está cobrando e juntando tesouro na terra.
A hora que chegar no lado de lá, ele vai falar, quando eu morrer, eu vou ser recebido por Jesus Cristo. Olha quantos atendi no terreiro. A hora que ele desencarna, ele vai ver o capa preta lá no umbral. Ele vai virar escravo lá no umbral e ficar um bom tempo. Porque ele fala, mas que mal eu fiz? Você já recebeu o teu tesouro. Não vem querer agora no plano espiritual, querer a tua recompensa. A recompensa do plano espiritual é aquilo que você deu de bom grado, de coração. É aquilo que você fez com a direita sem deixar a esquerda saber. E sem ser holofote para mostrar o que você fez. Então, aqueles que vivem a vida como bem querem e juntam os monetários na matéria, agradeçam. Se nada lhe acontecer e a vida pode ser farta e bela e desencarnar riquíssimo, apenas ao chegar do lado de lá encontrarás a verdade. Juntais tesouros na vida. Chegou aqui e pronto, não tem nada. Não tem nada que você tenha juntado. Porque todo aquele que você ajudou com interesse. E aquele que busca ajuda por interesse, ele está comprando a tua ajuda. Ele não está solicitando a tua ajuda, é diferente. Então, quando você compra ajuda, não existe gratidão. A gratidão não é verdadeira. Porque o que ele recebe é como a obrigação daquilo que ele pagou. Então não tem tesouro no céu. Então é preferível viver uma vida em sacrifício e humilia na jornada biológica para juntar tesouros para o céu? Porque quando desencarnar estará assim, sendo recebido por anjos, espíritos angelicais, ou como Chico, o próprio Jesus. Agora tem que ter Chico. Aí sim, aí Jesus vem. Caso contrário, depende do que você faz aqui. É a questão aonde você coloca os seus tesouros. Não há nada de errado em cobrar. Apenas alegre-se, porque a recompensa está sendo dada. Aqui, em vida. Se te basta, ótimo. Aqueles que não se bastam com isso, que buscam os tesouros do céu, bora trabalhar de graça. Repito, vou refazer a minha frase. Bora trabalhar pagando. Pagar para trabalhar. Pagar para ter a oportunidade de servir. Bancar a instituição para que ela seja uma porta cada vez maior, para que entre mais pessoas, para que a gente possa servir. É pagar para trabalhar. E não trabalhar para receber. É o oposto. Se você trabalha para receber, já está recebendo. O que quer mais? Se paga para trabalhar, a tua recompensa está lá. Isso difere muitas encarnações muito difíceis para outras encarnações mais calmas, mais tranquilas. Um espírito bom, de fato, ele não precisa vir pobre. Entendam isso. Preciso vir pobre. A pobreza dos bens materiais não está atrelado ao espírito bom ou ruim. Pelo contrário, a ideia das reencarnações é você ter mais tranquilidade financeira na jornada, quanto melhor você é. Quanto melhor e mais próspero é o teu espírito, mais tranquilo deveria ser a sua encarnação. Mas ainda não é o que acontece, porque quando somos fiéis depositários em uma encarnação com dinheiro, não somos bons. Nos tornamos mesquinhos, gananciosos e vários outros atributos de nossas inclinações de outrora. Vários outros. Quando temos dinheiro e somos bondosos, somos fiéis depositários desse dinheiro, as outras reencarnações será cada vez mais rica, porque saberemos e seremos espíritos que sabemos dividir. E Deus se valerá de nossa bondade para colocar mais e mais usufrutos do dinheiro em nossa mão, para sermos mais generosos com quem necessita. Então, a ideia de que o espírito bom tem que ser pobre é errônea. Foi criado pela igreja, somente os pobres entrarão no céu. Exato, mas não. Criado, né? Exato. É a tradução do hebraico antigo, mas isso é outra história. Entendam isso. Ser bons, fiéis depositários do monetário, gentis, bondosos, caridosos, te vale uma vida próspera na outra. Agora, se você junta tesouro na terra, como quer ser rico na outra? Se você faz escambo com a tua fé, como que você acha que você vai nascer na outra? Mais pobre do que nessa. Simples. E mais ganancioso. Juntai tesouros na terra, recompensa na terra. Juntais tesouros no céu, recompensa no céu. Aquele que cobra para servir, já está recebendo. Aquele que paga para servir, aí está lutando. Ok? É efêmero que ele é. Perdão? Ele vem aqui é efêmero.
Vai ser É o que ele acredita. Não, de forma alguma. A herança da terra é da terra. Pronto. É simples assim. Aqueles que juntam tesouros na terra, alegrai-vos, pois a recompensa já foi dada. Aqueles que juntai tesouros no céu, esperai, porque a herança lá é muito maior. Simples assim, Jesus ensinou. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Apenas numa nova interpretação para que vocês possam entender este ensinamento. Ok? E assim não nos além a criticarmos ninguém. Só estão juntando tesouros na terra. Os tesouros que eles estão cultivando são os da terra. Você decide qual tesouro você quer. Cada um decide o tesouro que quer. Ok? Algiros? Quer perguntar? Lá atrás? Não? Então vamos depois. Não, vamos aqui e terminamos aqui. É sobre a situação de fazer o bem e fazer o mal. É todo mundo justo, todo mundo vive compreendido. E não tem gente que faz o mal uma vida inteira e se dá bem a vida inteira. Tem gente que só faz o bem e se dá mal a vida inteira. E ainda poderia ter um mundo espiritual ainda, com os espíritos que são maus e tudo mais. Então, assim, além de ser muito injusto, é muito difícil compreender isso. E você tem muita razão. Por isso que a gente está aqui. E já estamos aqui quase 2000 anos da partida de Jesus. E a gente não entendeu o que ele veio ensinar. Então, se a gente imaginar que já fazem quase 2000 anos que Jesus desencarnou e que deixou um modo operante de vida e a gente não conseguiu colocar a nossa vida em paralelo à dele ainda, então significa que a gente está engatinhando. A gente não entendeu. Porque aquele que mais amou, aquele que mais fez o bem, aquele que deixou uma literatura através de seus discípulos para a eternidade, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ele foi crucificado. Então, ainda somos pequeninos demais para entendermos a complexidade do plano reencarnatório. Mas, quando fazemos o bem, o nosso travesseiro é leve. Quando não fazemos o bem, o nosso travesseiro é pesado. Aprenderá isso e saberás o dia que você fez coisa boa e o dia que você não fez coisa boa. Então você vai poder rever o que aconteceu no dia e mudar para o próximo. É igual o Santo Agostinho ensinava. Todas as noites ele fazia uma reminiscência do seu dia. Colocava num papel. Aconteceu isso, e relatava os acontecimentos mais relevantes e os menos relevantes, para que ele pudesse ler e tomar nota se ele cometeu algum equívoco durante o dia. E quando ele percebeu que alguém passou por ele e falou bom dia e ele esqueceu de retribuir, ele marcava o nome da pessoa e deixava marcado. A hora que ele acordava, antes de tomar café da manhã, ele ia, batia na porta da pessoa, falava bom dia e abraçava a pessoa. Mudando atos pequeninos, mudando condutas pequeninas, nós vamos forjando o nosso espírito. Corrigindo rotas que fazemos que para nós parece nada, mas que para alguém é muito. Quando percebermos isso, vamos forjando o nosso espírito. As grandes mudanças que temos que ter não está no macro, está no íntimo, está no mínimo, está na condução da vogal e na tonalidade da nossa voz. Está na correção de nossa gramática para conversar com uma pessoa mais leiga e também na conversão de nossa gramática para conversar com alguém mais, digamos, aptos da gramática. Está em nos comportarmos segundo aquilo que pede o ambiente para não sermos superiores àquele que possa ser mais humilde ou nos tornarmos inferiores àqueles que possam ser mais astutos. Está em enxergar o mundo e mudar as pequenas condutas, fazendo isso diariamente. O travesseiro é aquilo que nos mostra se estamos mais fazendo bem ou mais fazendo as coisas não tão boas assim, porque o mal absoluto não acontece. São coisas que cometemos às vezes achando que é o melhor, mas estamos equivocados. E precisamos ter um prisma, uma ótica diferente dos nossos próprios atos. O travesseiro é aquele que nos desperta. Quanto mais a nossa idade
mais o travesseiro pesa. Quando somos jovens, nem precisamos dormir. Aí quando vamos ficando mais velhos, precisamos dar um soninho, aí é onde o travesseiro pesa mais ou menos. Se o travesseiro pesa, não buscai o culpado, buscai a reflexão. Buscai a reminiscência do dia imediato para ver na conduta imediata aquilo que foi feito que possa estar te tirando o sono, que possa estar dando peso ao travesseiro. Fazer como Santo Agostinho. Isso eu consigo fazer em pouco tempo? Não, é uma vida. Você passa uma vida se lapidando. Você passa uma vida analisando. Aí voltamos à 13ª carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz mais ou menos assim: quando eu era criança, fazia coisas de criança. Hoje que sou adulto, eu olho o que eu fiz de criança e me arrependo. Amargamente. Mas, por muitas vezes, eu ainda continuo fazendo coisas de criança. Então não é porque chegamos na idade adulta que vamos fazer coisas de adulto. Nós temos mais lucidez para identificarmos o que é coisa mais infantil, o que é o certo e o que não é o tão certo assim. A idade madura traz esse discernimento. Mas se não fizermos a reflexão, ele nada adianta. Olhemos os nossos atos. O travesseiro pesou, meus irmãos, buscai no dia imediato o que aconteceu. Às vezes, o travesseiro pesa porque tinha uma pessoa muito simples perto de você. E você se portou com uma forma, com uma pompa, querendo se mostrar superior a ele. Por nada. O travesseiro seu vai te chamar à tona. Você perderá no mínimo uns 40 minutos do seu sono, porque a sua consciência vai ficar martelando. E você vai ficar jogando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, ao ponto que era só ter se portado com mais simplicidade perante alguém simples. Ou vice-versa. Quando chegar alguém que tem um cargo maior que o seu e é mais empoderado que você se portar com inferioridade. A tua consciência vai te jogar da cama de um lado para o outro. Porque a postura não é de inferior e nem de superior. Somos iguais. E quando você passar a se portar na vida, quando ser simples for, seja. Quando tiver que ser igual, seja. Esse dedilhar, essas mudanças íntimas, vai te trazer tranquilidade. E aí, com as consequências, você saberá: este ato meu me deu tranquilidade, este ato meu me deu infelicidade, este ato meu me deu felicidade, este ato deu infelicidade. Se você tem isso no prato da balança de tua vida, você define o que é justo ou não. É justo você ser infeliz ou você ser feliz? Às vezes, para ser feliz, é preciso pensar, refletir e mudar aquilo que nos dói. Entendeu? Mas ele está certo, ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque ele viu muitas pessoas na vida dele assim. A essas pessoas eu digo o que digo agora há pouco: eles estão recebendo tesouros da terra. Quando chegar no plano espiritual, serão amargurados. Quando vocês tiverem o vislumbre de chegar no plano espiritual com um espírito elevado, vocês procurarão aqueles que falavam a vocês o que era certo ou errado. Cadê aquela pessoa que falou que eu estava certo ou errado? Ele era tão bom, ele tinha tanta inteligência, está no umbral sendo chicoteado, está prisioneiro das trevas. Então, por muitas pessoas que vocês veem na vida, nos púlpitos, usando por muito o nome de Deus em vão, ao chegar no plano espiritual, terão que arcar com as consequências. E eles estarão em estágios muito inferiores àqueles que sofreram mais na terra. Porque, repito, se está juntando tesouros nos céus, não é fortuito que juntais tesouros também na terra. Há uma equidade. Você tem que abrir mão de muitas coisas na terra para juntar tesouros no céu. Quero um exemplo muito claro? Quando algum parente pediu dinheiro e você emprestou, e o parente não vai te pagar, você primeiro perdeu o tesouro da terra, porque o dinheiro era teu, você deu para alguém que não vai te pagar. Como que você junta tesouro no céu? Esquece. Joga para o universo. Porque se for eu, jogo pedra. Joga para o universo. Quando você faz isso, você está juntando esse tesouro, esse dinheiro que você perdeu, você perdoa, você está juntando tesouros no céu. Aí você fala: mas isso não é injusto? Quem é o senso da justiça ou não? É o teu coração e o teu travesseiro.
Justo é você perder noites de sono vendo como que você vai cobrar ele? Justo é você perder dias e dias tentando ligar a tua paz, a tua serenidade para tentar cobrar alguém que não vai te pagar? Aí acaba sendo o senso da justiça a perda da tua felicidade. Aí quando você coloca na balança felicidade e infelicidade, a felicidade é perdoar e seguir, ganhar outro dinheiro para você, ou continuar perseguindo? Certo? E aqueles mais evoluídos, digamos assim, está querendo juntar mais tesouros no plano espiritual, quando o mesmo parente pede de novo, empresta. Toma. Então, estas dinâmicas, essas pequenas mudanças, fazem com que você junte tesouros no céu. Não deixai a sua ótica apenas vislumbrar aqueles que comungam a jornada biológica ao teu lado, porque muitos, repito, meus irmãos, se pegarmos 100 irmãos encarnados, quase 90 está juntando tesouro aqui. E apenas 10 está juntando tesouro lá. Então, é uma probabilidade muito pequena de quem tem a sabedoria de entender que os tesouros mais valorosos são do lado de lá. Porque quando juntamos lá, estamos fartando a nossa próxima existência. Sim. Repito, há de chegar o momento que as tuas ações têm que colocar numa balança. Essa ação me traz infelicidade, esta ação me traz felicidade. Qual eu quero ter? Felicidade. Então a felicidade precisa de algumas mudanças interiores. Muitas mudanças interiores. Para isso que aqui estamos. Nesta vida, nessa jornada e nesse estágio do planeta. Não há justiça, como vós entendeis. A única justiça que há chama-se a lei da causa e efeito. Essa é a verdadeira justiça. Tudo que você faz, você lança, aquilo retorna para você. Inevitavelmente, invariavelmente. Tudo que você faz, retorna. Essa é a justiça. Se alguém faz o mal, deixa ele fazer o mal. É ele. Agora, você vigia para não fazer o mal. Porque se faz o mal volta. Se faz o bem volta. Se faz a inércia volta. Então, é a lei. A única justiça é tudo que se faz, se cumpre. Ação e reação, causa e efeito. Essa é a justiça. Ah, mas ele vai morrer, vai ficar rico, vai deixar todos os filhos ricos. Quantos de vocês já viram homens ruins que morreram ricos e os filhos se mataram por causa da herança? Você acha que o espírito ficou tranquilo? Vendo os filhos se matarem por causa da herança? Então, tudo é aonde eu quero colocar a minha felicidade. Aqui ou lá. E a justiça, ela é inevitável. É uma regra pétrea, chamada ação e reação, causa e efeito. Só essa é a justiça. O que nos dá a certeza de que isso vai ser cumprido? A nossa fé. E quando ganhamos bastante maturidade no biológico, vamos vendo que muitas pessoas ficaram pelo caminho. Muitas perderam tudo em vida e tiveram que recomeçar. Outras tiveram enfermidades horrendas e tiveram que se reinventar. Então, o próprio processo de causa e efeito visita através da patologia ou da perda dos bens materiais, ou até da lucidez. Então, tudo está perfeito. Guardai a nossa ótica do que é certo ou errado para nós mesmos, apenas no nosso espelho. Olhar o espelho e falar: acho que eu poderia ter falado um bom dia mais agradável. No outro dia, faz. Acho que eu poderia ser mais hospitaleiro. Acho que eu poderia ser mais gentil. Acho que o tom da minha voz, em determinado momento, ele está agudo demais. Vou vigiar. As micromudanças lapidam a nossa alma. Por amor. Se não for assim, vamos pela dor. Mas vamos sair lapidadinhos daqui. Por amor ou pela dor. Vamos encerrar por aqui. O Douglas tentou fazer um acordo comigo. Ele falou: Joseph, tem jogo do Palmeiras hoje, 9h30. Você poderia fazer o estudo em 1 hora? Aí eu disse a ele: vamos ver, Douglas. Passaram 15 minutos. Então vamos com muita calma. Pode fazer a sua pergunta. Sim. O que define o que acontece com o nosso espírito quando a gente dorme?
Olha, quando você fez a pergunta, eu já estava dando a resposta para o Douglas. Ele falou, Joseph, você não vai demorar 15 minutos para fazer isso? Eu disse, certamente não, Douglas. Aí eu dei a opção dele, porque o livre-arbítrio é dele, o porquinho é dele. Então, eu iria pedir para você, pacientemente, que pudesse replicar essa pergunta já no início do próximo estudo. Poderíamos abrir a quarta-feira que vem com este questionamento, porque demoraríamos algo em torno de 40, 50 minutos. O que ele pergunta é qual a diferença do corpo em latência, no sono, ou do desencarne, qual que é a visão, como que isso funciona. Precisamos falar isso fisicamente, biologicamente e também espiritualmente. Então, precisaríamos colocar num plano de resposta um pouco mais longo. Pode ser? O Douglas agradece. Ok? Vamos encerrar então. O Douglas muito feliz. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. A certeza de que foi Deus que nos trouxe aqui na noite de hoje. Porque dele é o destino, dele é o caminho. E só ele nos mostrará aquilo que tem traçado para cada um de nós. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em tua face, mesmo que a face mais amarga da vida esteja te visitando nos dias atuais, saiba que mesmo que no inferno estiver a tua alma mergulhada, Deus ali te ama. E mesmo se nos céus estiver tua consciência, o Pai ali também te ama, porque Deus nos ama por igual, num amor universal. Não nos distingue nossa cor, nossa crença, nossa raça, não nos distingue o nosso sexo. Deus nos conhece de dentro para fora. Ele nos conhece o âmago de nossa alma, porque dela é Ele. Deus vive em cada um de nós. O Deus que habitas em mim saúda o Deus que habita em cada um de vós, irmãos da carne e de espírito, por Cristo, com Cristo e em Cristo, consagrando o próprio Messias na oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.